Nós vamos fazer uma meditação hoje sobre um texto que eu acho que é um texto extremamente conhecido dos irmãos, que está no boletim aí, e nós intitulamos essa mensagem "Seja feita a tua vontade". Essa meditação tenho feito há alguns meses já, tenho pensado nesse assunto, desde que nós nos reunimos lá no Carnaval, nós fizemos um retiro, né? Tipo de um retiro, né? E lá nós meditamos um pouquinho. O pastor Heber nos conduziu numa meditação acerca de como conhecer, como praticar a vontade do Senhor, né? Acho que a maioria de vocês deve ter ido até lá. E o pastor Heber, naquela ocasião, usou 2 livros como pano de fundo para fazer aquele pensamento lá. E um deles, logo em seguida daquele lá, eu comecei a ler o livro, li. E na parte final desse livro, o autor, ele coloca como se fosse 7 ideias que ele tem para que a gente conheça de fato a vontade de Deus. E a primeira ideia que ele coloca é a ideia de consagração. O primeiro passo para nós conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida é a ideia de que nós devemos nos consagrar a Deus. E consagrar-se, os irmãos devem saber, ter uma clara ideia do que seria isso, né? Quando você fala, fulano é consagrado à sua profissão, o que quer dizer isso? Ele é uma pessoa dedicada, né? Pensa naquilo, se esmera naquilo, se prepara para fazer aquilo lá, né? Fulano se consagra como pai, fulana como mãe, né? Ela se dispõe àquela atividade, ela se dispõe a buscar ser a melhor mãe do mundo possível, não só nas suas atitudes, mas ela interioriza esse conceito de ser mãe, de ser pai, né? Fulano se consagrou como um grande atleta, né? Como que foi isso? Praticou, treinou, suou, dedicou horas da sua vida para aprimorar aquilo ali. Então esse seria o nosso primeiro passo que nós temos que dar para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E podemos dizer que se nós queremos ser guiados por Deus, nós temos que pertencer a Deus. Não tem como eu querer que Deus seja o Senhor da minha vida, mas eu não me entrego a Ele. Eu continuo dono de mim mesmo. Não tem como. Então eu acho que essa meditação, ela primeiro serve bastante para a minha vida. Eu venho pensando nisso faz uns 4 meses mais ou menos. E o texto que o autor do livro usa para meditar nisso, que ele acha que é o melhor texto, que melhor reflete essa realidade da consagração ao Senhor, é esse texto que está no boletim de Romanos 12, capítulo 12, versos 1 e 2. A grande maioria dos comentaristas que eu li, separam os versos 1 e 2 do resto do capítulo 12. Tá? Então é como se o verso 1 e 2 fosse um resumo de uma ideia única, que é essa ideia de consagração. E fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por esse tempo magnífico da nossa vida em que podemos nos reunir como irmãos em Cristo Jesus para te cultuar. Podemos erguer as mãos e dar graças ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos dado, Pai. E podemos clamar pelo perdão dos nossos pecados, confiados que o Senhor Jesus
realizou essa obra lá na cruz, e a Ele pertencem todos os méritos. E por causa disso nós nos podemos achegar ao Senhor humildemente e clamarmos: Abba, Pai, cuida de nós. Somos filhos teus e queremos receber do Senhor tua bênção, tua misericórdia, teu cuidado para a nossa vida. Fala agora ao nosso coração, Pai, para que sejamos transformados pela tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro passo, então, para que nós façamos a vontade de Deus, é nos motivarmos a querer fazer isso. Sem motivação para uma vida cristã, a vida cristã se transformaria num sistema ético puramente moralista. Seria como um livrinho de moral. Faça isso, não faça aquilo, obedeça isso, obedeça aquilo. Seria uma motivação meramente comportamental. E é isso que nós vamos tentar tirar da nossa ideia hoje, tá? Nós não podemos funcionar como indivíduos humanistas. Os humanistas, sim, pregam uma vida utilitária. Fulano é bom porque ele serve para tal coisa. Isso aqui é bom porque serve para isso, serve para aquilo. Não. Nós queremos agradar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é santo. Nós não podemos ter uma vida moral e religiosa correta porque nós temos medo de ir para o inferno, porque nós temos medo de castigo. Eu vou obedecer porque senão eu vou tomar uma lambada. Essa não pode ser a motivação que domina o nosso coração, por medo. Nós temos que obedecer a Deus e querer agradá-lo, porque o intuito da nossa vida é esse. Nós queremos buscar isso. É um alvo para nós. E não por medo, por repressão. Vocês têm notícia dos regimes totalitários que tem na Terra, né? Os países, onde se o sujeito levantar a mão contra lá, ele corre o risco de ser condenado à morte, né? Por fuzilamento. Então parece que eu me lembro quando morreu lá o presidente da Coreia do Norte, pai desse atual moço que está lá, todos tinham que prantear a ele. E quem pranteasse mais forte significava que estava mais comprometido. E ai daquele que não pranteasse, corria o risco de morrer. Então você vai chorar aí. Certo? Não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer que sejamos robôs e não quer que sejamos pessoas que morrem de medo do Senhor. Nós temos que temer ao Senhor e não ter medo. Afinal de contas, Ele é o nosso Pai. Então, muito mais do que as nossas ações de adoração, de obediência, Deus está preocupado com a nossa motivação de coração. Não tanto o que eu faço, mas o que me motiva a fazer o que eu faço. Por que você faz isso? Porque eu amo o Senhor. Não, eu faço isso porque Ele manda eu fazer. São coisas distintas. Portanto, não podemos ter um conceito de vida moralmente boa mecanicamente. Agora que você é cristão, você deve fazer isso. Agora que você é cristão, você não pode fazer aquilo. Não pode ir lá, não pode comer aquilo, não pode fazer isso. Muitas vezes, alguns obedecem sem nem saber por que estão obedecendo. Lá na minha igreja falaram que não é bom fazer isso. Por quê? Nesse texto aqui, Paulo vai desmontar essa ideia. E ele nos trata nesse texto aqui de uma forma peculiar, de uma forma bastante apostólica. Ele nos trata como irmãos, estamos debaixo da mesma condição. Estou falando com vocês não como um líder, como um mandador, como chefe de alguma coisa. Estou tratando vocês como irmãos. Rogo-vos, portanto, irmãos, né? E ele roga, ele implora,
está pedindo por favor. Ele não está mandando. Gente, se nós somos povo de Deus, nós temos que pensar dessa forma. Pensem nisso. E essa palavra, portanto, que está logo no começo aí, na outra versão, Almeida fala pois, né? É uma palavrinha fantástica. Porque ela coloca debaixo dela os 11 capítulos anteriores. Portanto, depois de ler o capítulo 1 ao 11, portanto, o que eu posso concluir de tudo isso que eu li? Os irmãos que conhecem a carta aos Romanos sabem que essa é uma carta extremamente densa, uma carta escrita em tom jurídico, né? Onde fala da nossa condição infeliz nos primeiros 3 capítulos. Todos pecaram e carecem das misericórdias de Deus. Todos nós estamos condenados por os nossos pecados. Não há nenhum de nós justo sequer. Nós dependemos da justiça e da misericórdia de Deus. Depois ele nos compara as ações que Adão fez, e o pecado entrou no mundo através de um homem. E através de um homem, Jesus, o pecado saiu do mundo, nos trazendo salvação e bênção. E depois daquele fantástico capítulo 8, ele nos fala que nada vai nos separar do amor de Deus. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam obedecer a Deus. Diante de todas essas colocações, no capítulo 10 e 11, ele pede ao Senhor pelos judeus. Senhor, esse povo que o Senhor elegeu não sabe o que está fazendo. E o evangelho está explodindo para o mundo aí por causa desse povo que o Senhor escolheu. Que esse povo seja salvo. Portanto, diante dessa realidade maravilhosa do evangelho, nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. O nosso comportamento deve ser racional, deve haver um motivo lógico que nos motiva para isso. Nós não vamos obedecer meramente, como eu disse, por medo, mas sim porque nós somos racionais. O crente não é burro. Somos chamados às vezes de fanáticos. Somos chamados às vezes de irracionais, porque a fé é irracional. Não é verdade. Nós podemos ter, devemos ter, esse é o alvo nosso, termos uma fé racional, uma fé que pensa. Não é uma fé louca, uma fé ensandecida como aqueles que montam no avião lá e destroem torres, destroem prédios. Aquilo é uma fé burra. A nossa fé não é assim. Nós também não temos uma fé recebida através de experiências que foram vividas. Experiências que vão nos dando a glória do Senhor. A glória do Senhor nós vivemos no nosso dia a dia, através da nossa fé. Nós temos que ter um entendimento doutrinário daquilo que vivemos. Se nós vivermos só por preceitos, nós vamos ter uma fé antinomista, uma fé legalista apenas. Nós temos que entender qual é a doutrina da Bíblia, qual é o assunto da Bíblia. E é nisso que nós temos que colocar o alvo das nossas vidas. Por que um homem comum, um homem ímpio aí que está aí na rua, não pode andar como um cristão? Por que ele não consegue? Ele pode até viver moralmente corretamente, mas ele não tem a mesma motivação que nós temos. Por quê? Ele é inteligente, nós também somos. Ele tem um sistema de regras morais. Nós também sabemos o que agrada a Deus e o que moralmente é correto. Mas o que diferencia um do outro? O poder do Espírito Santo. O que falta ao homem comum para ser um adorador a Deus é o poder dado pelo Espírito Santo. Nós temos isso em nós. Por isso nós podemos adorar a Deus. Por isso a nossa motivação para fazermos a vontade de Deus
não vem de nós. Vem do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós somos nova criatura. Nós somos feitura nova. Nós temos capacidade para adorar a Deus com motivação santa. Para nós entendermos por que isso tem que acontecer, nós temos que responder aquela famosa pergunta, né? Quem sou eu? O que eu sou? Se eu não entender que eu sou filho de Deus, reconciliado com Deus, perdoado em Cristo Jesus, que eu tenho uma nova natureza, que eu tenho uma nova perspectiva de vida, eu enxergo a vida com os óculos de Jesus. Se eu não conseguir entender isso, e que o Espírito Santo me capacita a mudar os rumos da minha vida, eu vou continuar vivendo aquela vidinha de sempre. Uma das coisas mais fantásticas que alguém já disse, um grande cientista disse, é o seguinte: como é que você espera obter um resultado diferente para a sua vida se você continua fazendo as mesmas coisas? Não tem como nós termos nova vida se nós não fizermos aquilo que Jesus disse que ia acontecer conosco, que nós seríamos novas criaturas. Eu não posso ser nova criatura continuando a usar a cabeça que eu tinha antes de ser nova criatura. Não muda nada a minha vida. E eu não vou realizar nunca a vontade de Deus. Eu posso até fazer algo que eu penso que agrada a Deus, mas isso só serve para consolar meu coração. Além desse argumento racional que o Paulo usa aqui, ele roga pelas misericórdias de Deus. Então ele roga para que nós usemos o nosso intelecto para entendermos, mas ele roga também de coração, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, que nós passemos a pensar assim. Ele envolve o componente emocional aqui. Então Paulo está falando com a nossa emoção e com a nossa razão aqui, com todo o nosso ser. É disso que ele está falando. Nós temos que nos dispor a adorar a Deus de mente e de espírito, de razão e de emoção. Nós temos que imaginar que essa misericórdia de Deus que ele está falando aqui é algo que nós de fato não merecíamos, né? Quando a gente pensa em misericórdia de Deus, a gente lembra lá do Salmo 130, versos 3 e 4, que fala assim: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? E no verso 4 fala uma coisa que eu parei para meditar, até publiquei essa frase aqui, esse verso: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Nós temos que temer a Deus, porque Ele detém o perdão, e não o castigo. Nós temos que admirarmos a Deus, entendermos a Deus por causa da misericórdia que Ele tem para conosco. Então, diante disso, como levar uma vida cristã? Apresentando os nossos corpos e mentes em sacrifício a Deus, rendendo-nos completamente a Deus em submissão total, corpo e espírito, mente e coração. Essa é a maneira que eu vou tentar viver a minha vida cristã. Rendendo-me a Deus, colocando o meu corpo, como está escrito aqui, como sacrifício vivo. E o que é um sacrifício? Sacrifício, quem fazia sacrifícios? Era o sacerdote no Antigo Testamento, né? O que o sacerdote fazia? Ele pegava o animal e cultuava a Deus através da apresentação daquele animal. Que é isso que está escrito aqui. Oferecer
oferecer, apresentar o nosso corpo em sacrifício, colocar o nosso corpo no altar do Senhor, não como se fosse o nosso corpo algo que pudesse pagar pelos nossos pecados. Não. Essa parte do serviço, do sacrifício, que elimina o nosso pecado e nos salva, foi feito por Jesus. O nosso corpo não serve a esse propósito. Nós vamos colocar o nosso corpo no altar do Senhor como oferta a Deus, mas não para a remissão dos nossos pecados. Como símbolo de adoração a Deus, de reconhecimento pela misericórdia com que Ele teve conosco, né? Nós não somos oferta substitutiva pelo pecado. O Cristo é que é isso. Nós, ao fazermos essa oferta voluntária do nosso corpo a Deus, vamos estar quebrando uma sina pesada que tinha sobre nós. Nós nascemos escravos. E seremos escravos por toda a nossa vida. A nossa condição é sempre de escravos. No começo éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Uma vez que fomos atingidos pelo amor de Jesus, nós somos comprados por esse amor. Somos escravos de Deus. Essa palavra que começa as epístolas paulinas, a maior parte delas, Paulo se coloca lá como servo do Senhor Jesus. Servo do Senhor. Essa tradução está ruim, porque por uma questão política lá do século XVIII, XIX, resolveram pôr a palavra servo para não ficar pejorativa. Mas na verdade o que está escrito lá é escravo. Escravo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos comprou. Somos propriedade dele. Se somos propriedade dele, nós não temos mais direito sobre nós. Nós não podemos mais ser rebeldes a Deus. Percebe que quando você não se oferece como sacrifício, você não se consagra a Deus, percebe como é grave isso? Você foi comprado por Deus. E é meio incoerente. Se nós não nos consagrarmos a Deus, é uma incoerência total com o nosso discurso. Não adianta nós irmos à igreja e cantarmos hinos. Isso não é cristianismo. Cristianismo é para ser vivido lá fora. Quando eu estou no meu relacionamento de casamento, no meu relacionamento com meus funcionários, meu patrão, meu vizinho, no trânsito, no banco, com as crianças, os filhos. É nessa hora que eu tenho que exibir que eu fui comprado por Jesus, que eu foi pago um preço por mim e que eu estou me consagrando ao Senhor. Essa consagração diária da minha vida a Deus, é o que Paulo chama aqui de culto racional. O que é o culto racional? É o culto verdadeiro, espiritual, por toda a vida. Ele sai de dentro de mim. É um culto a Deus não externo. É um culto interior a Deus. Vocês sabem como é que nasceu esse formato de culto que nós estamos vivendo aqui? Esse aqui não é o formato de culto idealizado. Se você for ler o Antigo Testamento, não tem isso aqui. Um cara fica na frente e o resto escutando. Isso não existe. Isso aqui surgiu quando o Império Romano se apossou da igreja. E aí não tinha como conter as multidões. Poxa, nós temos que achar uma maneira de entreter o sujeito lá para ele cultuar a Deus. Como que nós vamos fazer então? Bom, bota todo mundo sentado e um cara lá na frente apresentando o culto. Por isso que surgiu muitas vezes aquela expressão: eu vou assistir a missa, eu vou assistir o culto. Eu vou assistir mesmo. O sujeito não está nem aí. Ele não participa desse ato. Essa forma de cultuar a Deus não é uma forma bíblica. Na forma bíblica de cultuar a Deus, nós todos temos que estar envolvidos no culto a Deus.
Não só aqui nessa hora e meia. Semana inteira, o dia inteiro, o ano inteiro. Juntos nós temos que cultuar a Deus. Há um momento de uma reunião como essa aqui. Mas nós não podemos sentarmos passivamente aí e assistirmos o culto. Nós temos que entrar aqui já adorando a Deus. E sair daqui e continuarmos adorando a Deus em cada passo que a gente der, cada diálogo que a gente tiver. Cada coisa que eu for fazer durante a semana. Eu tenho que pensar antes. Eu estou cultuando a Deus com isso que eu estou fazendo aqui? Lembre-se, quando a pessoa perguntou para Jesus como é que devia orar, ele falou assim, você deve orar assim, assim, assim. Não, ele começou antes com ele descreve uma ação antes. O que ele fala? Vá se trancar no seu quarto. Não precisa mostrar para as pessoas que você está em adoração. A adoração tem que sair de dentro, não externa. Eu não tenho que vir aqui fingir que eu estou cultuando. Eu tenho que cultuar de dentro para fora e não de fora para dentro. Esse é o culto racional. E lembrando que nós vamos oferecer esse corpo em culto racional a Deus e que esse corpo não nos pertence. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, fala assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos mortificar as obras da carne. O mundo é governado pelo maligno. E é justamente aí que a nossa luta se trava. Nós não estamos em luta contra as pessoas, mas nós estamos em luta contra o espírito maligno que habita no mundo, no mundanismo. O mundanismo, o que é o mundanismo? É quando as pessoas têm a mente do mundo. O culto ao mundo que flui do interior das pessoas. Elas amam as coisas do mundo pelo seu espírito. E a proposta é justamente amar a Deus dessa forma também, com o nosso espírito. Amar espiritualmente a Deus. Hoje, a teologia moderna, várias igrejas chamadas de modernas, elas colocam que nós temos que pregar um evangelho que se amolde ao homem moderno. E o homem moderno é um homem que tem um alto nível intelectual, um alto nível de conhecimento. Então nós temos que fazer um culto agradável a esse homem. Um culto que entretenha esse homem, que deixa ele à vontade, alegre de vir na igreja. É um culto de conhecimento racional, intelectual. Tem que passar filminho, fazer algo que a plateia goste. Esse é o entendimento da teologia moderna, né? Isso significa se amoldar ao mundo. É justamente isso que o Paulo está combatendo. Eu começo até pela forma com que eu presto culto. Não podemos nos amoldar ao pensamento do mundo. Claro, eu não estou pregando aqui que nós devemos ser tradicionalistas, burrões e fazermos coisas que são rígidas e obscurantistas. Não estou fazendo apologia disso. Mas eu estou dizendo que nós não temos que nos amoldar à filosofia do mundo moderno. Nós temos que nos amoldar à vontade do Senhor. Prestarmos culto racional com o Espírito Santo nos guiando, mas não com o espírito do mundanismo. Como que são feitas as leis hoje em dia?
Antigamente, como que eram feitas as leis? As leis se baseavam nas leis de Deus. Se você pegar a história dos países europeus, como foram feitos sistemas legais, mesmo dos Estados Unidos, por isso que as constituições desses países começavam, que o Congresso se reunia ali pela vontade de Deus e determinava o seguinte. Quando fizeram a nossa Constituição, os irmãos devem se lembrar, houve uma briga tremenda, se punha essa expressão ou não na Constituição. No fim, pois, por força da bancada evangélica, né? Em nome do Senhor nos reunimos e baixamos a seguinte Constituição. Está lá, é a nossa Constituição. Só que isso foi feito meses depois que a Constituição estava pronta. A nossa Constituição foi feita assim, debaixo da vontade de Deus. Vamos ver o que Deus acha bom para o povo brasileiro. Não. Vamos ver o que nós achamos que é bom para o povo brasileiro. Não foi assim? Isso é amoldar-se ao padrão desse mundo. As leis, nossos comportamentos, o nosso gasto, o nosso consumo, a nossa ideia de ensino, a nossa ideia que rege as nossas relações comerciais, elas não seguem o padrão bíblico. Elas seguem qual padrão? Mundano. O padrão do presente século. Nós não podemos adorar a Deus, não tem como adorarmos a Deus raciocinando e pensando com o pensamento do presente século. Não tem como. É completamente incompatível. E é legal porque Paulo coloca duas palavrinhas aqui nesse texto que jogam uma com a outra. Aqui na NVI está escrito, no verso 2, e não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Na outra versão fala, e não tenham a conformidade, não se conformem, não adquiram a forma que o mundo dá a vocês. A conformidade, essa palavrinha, ela diz em relação a o mundo exterior mexe com a minha forma, com a minha aparência externa. Ao invés do mundo, da forma a quem eu sou, ele está propondo justamente o contrário. Que eu me transforme, ou seja, que a minha forma saia de dentro de mim para fora. Que as pessoas ao olharem para mim, não vejam a forma que o mundo me dá, mas a forma que o Espírito Santo que está aqui dentro dá para mim e para fora. Eu exibo externamente aquilo que está aqui dentro. Isso é transformar-se e não conformar-se. A primeira palavra é o antídoto, é o contrário, é o tipo da outra. Amoldar-se e transformar-se. E ele joga com essas duas palavras. Nós não podemos ser cínicos. Nós temos que ser aquilo que nós somos. Nós não podemos fingir que somos do mundo. Quando nós paramos numa rodinha de gente contando piadinha, fazendo sarcasmo com outras pessoas, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos fingindo que somos deles. Nós não pertencemos a essa gangue. Nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Nós somos novas criaturas. Eu acho muito legal isso que o Martin Lloyd Jones colocou no comentário dele. Seja aquilo que você é. E o que você é? Filho de Deus. É isso que você tem que ser. Não tente fingir que você é do mundo para ser agradável às pessoas. Seja autêntico. Você não é cristão? Pois seja cristão. Mostre para as pessoas que você foi transformado. E não mostre para as pessoas que você é conformado. Eu entro numa rodinha de gente fazendo fofoca, começo a fazer fofoca. O que é isso? Eu estou sendo conformado. Elas estão me dando a forma. Eu tenho que fazer diferente. Deus não nos salvou para nos livrar do inferno. Deus nos salvou para mudar o nosso
caráter. A salvação de Deus não é o maior fato da nossa vida. Nos livrar do inferno não é nada perto do verdadeiro alvo que Deus tem para nós. Ele quer que nós mudemos o mundo. Vários de vocês têm profissões chaves na sociedade. Nós pertencemos à sociedade. Por isso é que nós podemos impactar o mundo. Nós não somos chamados a sermos santos numa caverna lá, no alto de uma montanha. Né? Nós não somos budistas, nós não somos lá que fica lá no alto do Tibete, lá meditando lá. Não adianta nada ser santo, trancafiado numa sala a 5.000 metros de altura. Isso não leva a nada. Nós temos que mostrar para as pessoas que nós fomos transformados. Esse é o alvo. Nós lemos aqui o texto de Efésios, um texto longo, Efésios 4 e 5, onde ele dá uma aula. Gente, você roubava, agora para de roubar, e não só para de roubar, começa a trabalhar, e não só começa a trabalhar, começa a dar dinheiro para as pessoas, ajudar as pessoas. Isso é transformar. Isso é se transformar. Temos que renovar a mente. Temos que renovar o espírito da mente. Percebe essa expressão? Espírito da mente? Com que espírito que nós estamos reunidos aqui? Com o espírito de devoção a Deus, não é isso? Então, essa expressão, o espírito da mente, o moto da mente, aquilo que move a mente. Adão e Eva, um exemplo clássico disso. Adão e Eva. Quando é que Adão e Eva pecaram? Não foi quando eles abocanharam o fruto. Foi naquele exato momento que abocanharam o fruto eles pecaram. Foi? Não. Foi antes. O que aconteceu antes? Eles mudaram o quê? O espírito da mente. Eles tinham uma mente cujo espírito era de obediência. Deus os abençoou, os fez semelhante a ele e os abençoou. Eles tinham a propriedade de obedecer a Deus. Esse era o espírito que regia a mente deles. De repente, por força do inimigo, o que aconteceu? Mudou o espírito da mente. Vamos desobedecer a Deus. Porque vai ser melhor para nós. Percebe? Aí que eles pecaram. Quando foram comer o fruto, isso foi apenas uma exteriorização daquilo que já estava acontecendo aqui dentro. Portanto, irmãos, é como está em Tiago capítulo 1. O pecado nasce lá na iniquidade do nosso coração e depois ele vem a dar a luz aqui. Fala em Tiago 1. Dá luz ao pecado, dá luz à morte. Porque o pecado leva à morte. Isso é o fim do estrago. O estrago começa aqui dentro, quando eu mudo o espírito da mente. Se você olhar um texto que tem em Efésios 4, 23, na sua Bíblia aí, NVI ou qualquer outra versão, vai estar escrito assim, pela renovação da vossa mente. Mas na Bíblia ESV, ele coloca uma expressão fantástica. Ele põe exatamente essa expressão. Renovação do espírito das vossas mentes. Não a renovação simplesmente da vossa mente, mas do espírito, daquilo que anima o seu coração. Temos que ser dirigidos pelo Espírito, que agora atua e habita em nós, e colocarmos isso em prática. Eu tenho que ter familiaridade com a palavra. Tenho que ter familiaridade com as verdades reveladas pelo Evangelho. Eu tenho que entender, estudar, aplicar dia a dia. O objetivo da nossa salvação, eu repito, não é simplesmente nos livrar do inferno, mas sermos novas criaturas. Nós vimos no texto de abertura aí, o texto de Tito. Dá uma olhada lá naquele texto.
A graça de Deus que se manifestou a todos os homens, salvadora, ele fala aí. Veja que ele usa a expressão salvador, ele não fala de nos livrar do inferno. O que ele fala? Nos ensina a renunciar à impiedade. É essa a nossa salvação. Nós podemos falar não para o pecado. Essa é a diferença de nós e um homem comum. Não é que nós vamos para o céu e ele vai para o inferno. Não é essa a diferença. A diferença, e essa é que tem que ser colocada para fora, eu posso fazer diferente. Eu não estou fadado a cair de joelho diante do pecado todo dia da minha vida. Queria encerrar aqui dizendo o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nada é como antes. Vejo tudo diferente a partir de agora. Nós somos exatamente o que está descrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha o que está escrito lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para nos regozijarmos porque estamos no céu? Não! Para anunciar, mostrarmos para as pessoas a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que Deus nos chama, para sermos transformados. Enfim, meus irmãos, nós só vamos poder experimentar, comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se nós renovarmos a nossa mente. E só vamos renovar a nossa mente se nós nos consagrarmos a Deus. Colocarmos nossas mentes, nosso espírito no altar do Senhor. Esse é o primeiro passo para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Se você ainda não se consagrou ao Senhor, se você ainda não largou mão da propriedade que você pensa que tem sobre o seu corpo, está na hora de você fazer isso. Não tem como nós adorarmos a Deus pelas coisas que o mundo quer colocar para nós. Tem que sair daqui de dentro para fora a adoração. Que Deus nos abençoe nessa missão. Queria pedir que você fique em pé outra vez, queria orar com vocês.